As narrativas dos viajantes estrangeiros que percorreram essa região no século XIX e a navegação pelo Rio Tocantins são temas de trabalhos acadêmicos da pós-doutora em História, Kátia Maia Flores. Acompanhe. Muito obrigada por estar aqui conosco no programa, doutora Kátia Flores Maia. Muitíssimo obrigada. E eu quero perguntar, começar o nosso bate-papo, querendo saber, né, iniciando sobre um dos seus trabalhos, né, que é os viajantes estrangeiros no século XIX, né, no Tocantins. Quem são esses viajantes? Bom, o Brasil, ele tem uma coleção enorme de trabalhos que foram editados, traduzidos, né, em meados da década de 70, 80, e aí pesquisadores começaram a ter acesso a uma variedade de relatos, de narrativas que foram construídas a partir do começo do século XIX, mais propriamente em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, né? Esse grande acontecimento, ele desencadeia outros, né? Sim. Como a abertura dos portos brasileiros às nações estrangeiras e também um desvendar do Brasil, né? Até então, Portugal, ele mantinha sua colônia bem reservada, né? Bem escondida, de certa forma. Só alguns parceiros, né, principalmente religiosos, construíram crônicas narrativas sobre o Brasil. A vinda da princesa Leopoldina para o casamento com Dom Pedro I já inaugura uma série de viagens, né, uma grande comitiva, vem com Dona Leopoldina e com ela uma parte dessa expedição ela chega ao Tocantins, né? Assim como parte dessa expedição, outras expedições de nacionalidades diferentes, né? Austríacos, nós tivemos sul-africanos, tivemos nessa ingleses. região. E aí eu selecionei os que passaram pelo norte de Goiás na primeira metade do século XIX. Então, eu acabei tendo contato com vários viajantes, né? Nós temos esse privilégio de ter sido observados, olhados, com tudo que isso representa, certo, né? No século XIX. E esse material, eles nos permite conhecer o nosso Tocantins, né? Sim. Antigo. E quem são, assim, dentre esses que passaram por aqui? Nós temos o Saint-Hilaire, passou numa parte, nós temos o Buchel, nós temos o Gardner, nós temos o Wave, nós temos uma dezena deles, certo, né? Spitchell e Martius, que pegaram ali a confluência do Araguaia Tocantins, mas o Paul, né, ele faz uma expedição por terra que corta o Tocantins, margeando o Tocantins e um trecho de navegação. Casternot navega o rio Araguaia, sobe uma parte do Tocantins. O Buchel, que é o sul-africano, ele nos deixa a primeira coleção de desenhos sobre a nossa região, sobre os nossos arraiais antigos. Que é a minha próxima pergunta. Nessas narrativas, o que contam essas narrativas? As narrativas dos viajantes, elas são interessantes porque retratam o pensamento de homens, né, europeus, instruídos, né, eram pessoas da academia, mas com uma forma particular, que hoje a gente chama de preconceituosa, de viciada, de apressada. Eu prefiro
tentar compreender o olhar da época, né? Então eles faziam um trajeto pelas principais cidades ou principais rotas onde havia algo que era a propósito de observação. Eles coletavam material da flora, da fauna, inclusive na Áustria talvez tenha uma das mais importantes coleções de espécimes vegetais, animais do século XIX. Certo. Professora, qual a importância, assim, historicamente falando, né? Qual a importância desses registros para a história? Por mais que eles tenham vícios, como eu disse anteriormente, são testemunhos da época. Com certeza, daqui a alguns anos, vão olhar para nós e também nos atribuir determinados vícios, né? Certo. Eu prefiro ver como testemunhos. Bom, uma outra, essa pesquisa, foi publicada, a senhora publicou? Ela foi publicada. Sim. Na época, eu acredito que nós tenhamos publicado, imprimido 100.000 exemplares e isso foi distribuído gratuitamente em escolas, em bibliotecas, né? Enfim. A gente encontra aqui, então, no Tocantins, né? Que o título é Viajantes Estrangeiros do Tocantins da primeira metade do século XIX. Certo. E aí a senhora também trabalha com uma outra pesquisa sua, sobre o Rio Tocantins e a navegação fluvial. Isso. Né? É nesse período também do século XIX? Sim, eu também trabalho... é uma biografia do Rio, né? A gente deve pensa ser lindo, assim, eu não conheço. Como fazer uma biografia de um rio, né? Sim. Eu tive o prazer, né, de fazer esse trabalho com orientação da professora Júnia, da Universidade Federal de Minas Gerais. Então foi numa época que temas ligados à natureza, eles estavam surgindo, né, no meio acadêmico. E o grande enfoque foi a navegação fluvial, que eu considero pouco explorada na historiografia e que foi motivo de riqueza, de enriquecimento, de criação de sociabilidades, de transporte de mercadorias. Então, a navegação do Rio Tocantins, ela tem uma importância muito grande. Professora Kátia, muitíssimo obrigada por participar do nosso programa e quero já deixar o convite para a senhora estar aqui outras vezes para a gente falar sobre os seus trabalhos, porque são vários e são grandes contribuições para a história não só do Tocantins, mas do Brasil também. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é sempre oportuno, né, falar sobre o que nós produzimos na universidade e como que isso ele se reverbera fora da universidade também. Então eu que agradeço o convite. E fique aí com a gente, porque no próximo bloco a gente conversa com o artista visual Antônio Neto.